Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas e a gente vai iniciar o assunto de eletromagnetismo, mostrando como é que é o funcionamento dos ímãs, falar sobre campo magnético, falar de alguns materiais, se eles podem ou não virar ímãs. Introdução. As primeiras observações de fenômenos magnéticos são muito antigas. Acredita-se que estas observações foram realizadas pelos gregos em uma cidade denominada Magnésia. Eles verificaram que existia um certo tipo de pedra que era capaz de atrair pedaços de ferro. Então, atualmente, essa região ela é a Turquia, mas antigamente, aí como vocês podem ver no mapa, tinha uma cidade chamada Magnésia. Sabe-se atualmente que essas pedras, denominadas ímãs naturais, são constituídas por um certo óxido de ferro, que é o tetróxido de ferro, que tem a fórmula química Fe3O4. O termo magnetismo foi então usado para designar o estudo das propriedades desses ímãs, em virtude do nome da cidade onde foram descobertos, que foi a Magnésia. Observou-se que um pedaço de ferro colocado nas proximidades de um ímã natural adquire as mesmas propriedades de um ímã, que é o chamado de imantação, obtendo assim ímãs não naturais, que eram ímãs artificiais. Então a gente pode ver aqui alguns fenômenos magnéticos. Como, não sei se vocês já testaram isso, mas assim, o clipe de papel, que é só um exemplo, ele é feito de ferro. Ele não tem magnetismo nele, mas se você coloca ele próximo ao ímã, você vai ver que ele vai ser atraído pelos polos desse ímã, certo? Todo ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul, como vocês podem ver na imagem. Esses polos, eles geram um chamado campo magnético, que é como está representado aí na primeira imagem. A gente vai ver com mais detalhes a seguir. Fenômenos magnéticos. Verificou-se que dois ímãs em forma de barra, quando aproximados um do outro, apresentam uma força de interação entre eles. Polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Então, se você pegar qualquer ímã na sua casa, dois ímãs, você tentar aproximar eles tiverem esse formato aí de barra, você vai ver que de uma certa posição que vocês tentar aproximar ele vai se repelir. E de outra certa posição, ele vai se atrair. Mas por que isso acontece? Porque o ímã ele tem dois polos. Se você coloca polos de nomes iguais, como norte-norte ou sul-sul, para interagirem, esses polos vão se atrair. O ímã ele não vai se conectar. Agora, se você coloca polos de nomes diferentes, como sul-norte ou norte-sul, aí sim eles vão se ligar e você vai ter dificuldade para soltar. Eu acho que vocês já tiveram essa interação, com o ímã alguma vez na vida. Vamos ver como é que funciona a bússola. A bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos. É constituída por um pequeno ímã em forma de losango chamado agulha magnética, que pode movimentar-se livremente. Então, a bússola ela foi muito importante até nas primeiras navegações, para a descoberta do Brasil, e sempre foi importante para a orientação dos marinheiros. Até hoje é muito usada. E ela é constituída como? Ela tem um ímã dentro dela. Esse ímã ele tem um formato de losango e ele é preso de uma maneira que ele pode se movimentar livremente. Ele só fica ali naquela posição, mas essa agulha ela pode se movimentar livremente em torno de toda a bússola. Fenômenos magnéticos da bússola. O polo norte do ímã da bússola ele aponta aproximadamente para o polo norte geográfico e o polo sul da bússola aponta aproximadamente para o polo sul geográfico. A gente vai ver já já que isso tem a ver com o magnetismo da Terra. Bom, gente, na Terra, a Terra ela funciona como um grande ímã. Dentro dela, como vocês podem ver aqui, lá no núcleo da Terra existe ferro, níquel, e esses materiais em estado de fusão, eles geram correntes elétricas, e essas correntes elétricas é que geram o magnetismo da Terra. Por isso ela funciona como um grande ímã. Ela vai ter o seu polo norte do ímã e o polo sul do ímã. Só que ele fica contrário ao norte
e ao sul geográfico, como vocês podem ver aí, ó, e eles não ficam exatamente em cima, não é no mesmo eixo, certo? Mas se você utiliza uma bússola, o norte da bússola, ela vai ser atraído para o sul magnético, né? Como a gente viu no slide anterior, polos diferentes se atraem. E o polo sul da bússola vai ser atraído pelo norte magnético. Então, as propriedades de inseparabilidade dos polos. Então, cortemos o ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser redivididas em outras partes. Cada uma dessas partes constitui um novo ímã que, embora menor, tem sempre dois polos. Esse processo de divisão pode continuar até que se obtenha átomos que têm a propriedade de um ímã. Então, se você pegar um ímã na sua casa, você corta ele no meio, você não vai conseguir separar os polos dele. Você vai formar ímãs. E se você for cortando até microscopicamente, até chegar no átomo, você ainda vai ter um ímã. Porque o que gera esse magnetismo do ímã, os dois polos, é o movimento do elétron ali na eletrosfera, né? A gente sabe que o elétron gira em torno dos prótons e dos nêutrons que ficam ali no núcleo. Esse movimento do elétron é que vai gerar o magnetismo desses materiais, desses ímãs. E aí a gente tem o chamado campo magnético. Define-se como campo magnético toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica ou em torno de um ímã. Então, por exemplo, você pode ter campo magnético em torno de um ímã, ou se você, por exemplo, tiver até um exemplo aí da sua casa mesmo, o poste, você vê vários fios que passam ali corrente elétrica. Em torno daquele fio tem magnetismo também, por quê? Porque existe uma corrente elétrica passando por ele. E isso é comprovado, que ali você vai ter um magnetismo, como vocês podem ver bem aqui nessa imagem. E o vetor campo magnético, ele vai ser sempre perpendicular a esse movimento, esse magnetismo, certo? Então, a cada ponto P do campo magnético, associaremos um vetor B, que é o chamado vetor campo magnético, ou vetor indução magnética. E no sistema internacional, a unidade de intensidade do vetor B é o Tesla, que tem um símbolo T. E a direção e o sentido desse vetor? A agulha magnética, colocada em um ponto dessa região, orienta-se na direção do vetor B. O polo norte da agulha aponta no sentido do vetor B. A agulha magnética serve como elemento de prova para a existência de um campo magnético num ponto. Então isso quer dizer o quê? Que se você quer saber se tem magnetismo naquele ponto, você pega uma bússola que ela vai ser atraída, ela vai girar ali e ali você vai saber se existe ou não um campo magnético. A gente tem aqui, por exemplo, a imagem da Terra, né? Que a Terra funciona como um ímã que tem o seu polo norte e um polo sul. E aqui você tem diversas orientações da agulha magnética em torno da Terra. Para cada lugar da Terra você vai ter uma orientação diferente. Por quê? Porque a Terra tem as suas linhas de campo magnético. E isso faz com que a orientação da bússola seja diferente em cada ponto. Linhas de campo magnético. Em um campo magnético, chama-se linha de campo magnético toda linha que, em cada ponto, é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de campo magnético ou linhas de indução são obtidas experimentalmente. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul, externamente ao ímã. Então, gente, sempre as linhas saem do polo norte e chegam no polo sul. Aqui a gente pode ver melhor isso, né? Um ímã em forma de barra. Você vê aqui polo sul em azul, polo norte em vermelho. E você consegue ver as linhas de campo magnético saindo do polo norte e chegando ao polo sul, exatamente como é. E aqui na direita, nessa imagem, você tem o ímã em barra, agora de forma real, não representada por desenho. E aqui você tem essas coisinhas cinzas, são chamadas limalhas de ferro.
elas vão funcionar como pequenas agulhas, como se fossem bússolas. E o que vai acontecer? Quando a gente coloca ali malhas de ferro em torno desse ímã, a gente consegue ver como é que é de fato essas linhas de campo magnético. É de fato dessa forma, saindo do norte e chegando ao sul. Existem ímãs também no formato de ferradura, né? Existem ímãs de diversos formatos, mas é importante esse ímã em ferradura ou em U, né, que chama, porque o campo magnético dele é uniforme e o vetor B tem a mesma direção, mesmo sentido e a mesma intensidade, né? Como vocês podem ver bem aqui, ó, nessa imagem, se a gente tivesse malhas de ferro ali, você veria que o campo magnético ali no centro dele é praticamente uniforme, as linhas de campo são totalmente paralelas ou praticamente paralelas. Bom, pessoal, nós temos algumas substâncias, são elas ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. As ferromagnéticas são aquelas que são mais fáceis de serem imantadas, né? Como por exemplo o ferro. Se você coloca o ferro próximo a um campo magnético, você vai ver que ele vai adquirir essa propriedade de atração e de repulsão também. As substâncias paramagnéticas são aquelas que a imantação é difícil, né, quando você coloca ela próxima a um campo magnético. Por exemplo, o papel alumínio da sua casa. Se você tiver um campo magnético, ele vai ser atraído ou repelido de uma maneira fraca, certo? Se você tiver um ímã na sua casa e colocar ele perto de um papel alumínio desse, você vai perceber isso. E as substâncias diamagnéticas são aquelas que se imantam em sentido contrário ao vetor campo magnético a que são submetidas. Essas substâncias, elas não são atraídas, né? Por exemplo, não sei se você já se perguntou por que a prata, o ouro não é atraído pelo ímã. É justamente por causa disso, elas são substâncias diamagnéticas. E existem ímãs permanentes e ímãs transitórios. Os ímãs permanentes são aqueles que, uma vez imantados, conservam suas características magnéticas. E os ímãs transitórios são aqueles que passam um período de tempo e depois eles deixam de ter essas características magnéticas, certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa parte de magnetismo.